Será mesmo que a gente precisa estudar tanto assim? Sou Wendel, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão que há muito tempo eu venho tentando digerir na minha cabeça, que é a respeito de como que a gente produz o que a gente produz na academia e qual que é o efeito que isso tem pra gente. Vou explicar o que eu quero dizer. Vamos supor que você esteja fazendo uma graduação. Como eu fiz matemática, vou dar o exemplo da graduação em matemática. Eu sempre fui apaixonado por matemática, então foi por isso que eu fiz a graduação em matemática. Então eu acredito que se você está vendo esse vídeo e você está fazendo uma graduação em um determinado curso, é porque você realmente gosta daquilo ali. Só que um fenômeno que eu vejo que acontece com todo mundo, e acontece muito comigo comumente, é que mesmo você amando aquilo que você teoricamente escolheu como curso, quando você está realmente fazendo aquilo ali, você está nas dificuldades do curso, você passa a odiar aquilo ali. E aquilo ali parece não fazer mais sentido, e às vezes até você se pergunta por que você está fazendo aquilo ali. Então, se você já passou por esse dilema, esse vídeo talvez vai te ajudar a resolver um pouco essa questão. E eu vou explicar o porquê. A gente escolheu esse curso porque a gente quer. Então eu acredito que se você escolheu esse curso é porque você realmente quer estar nele, porque você gosta daquilo que você está fazendo. Só que a questão que eu vejo que está sendo colocada é que quando aquilo que você gosta e que você está fazendo passa por não só ser algo que você precisa aprender a estudar, mas que passa por um processo de obrigação muito grande, aquilo parece que deixa de fazer sentido. Então, eu sempre quis estudar um determinado assunto. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre quis, eu era louco por estudar equações. Eu abria os livros assim, via uma equação, e eu ficava assim, nossa, que legal isso. Sei lá, não sei que sentimento que eu tinha. E eu achava muito legal. E eu fiquei animado e eu queria estudar aquilo ali. Quando chegou o momento de estudar aquilo ali, eu tive que fazer muitas provas, muitas coisas com relação àquilo ali. E aquilo deixou de ser legal. E aí, em vários outros momentos da minha vida inteira, não só do ensino fundamental, mas do ensino médio, do vestibular, da graduação, do mestrado e no doutorado também, esse mesmo fenômeno aconteceu. Eu queria estudar alguma coisa e aí a universidade finalmente me disse, beleza, agora você vai estudar aquilo ali. E aí, como que eu estudei aquilo ali? Provas, trabalhos, listas de exercício, seminários, pressão, prazos muito apertados, professor te cobrando, tudo aquilo ali. E isso, ao invés de fazer com que eu me encantasse mais com o conteúdo que eu estava agora aprendendo, fez com que eu passasse a odiar aquilo ali. Esse semestre, eu estou fazendo a disciplina de Geometria Algébrica 2 na minha universidade, que é talvez a principal disciplina para minha área de pesquisa, que é a geometria algébrica. E eu tava mega animado para fazer essa disciplina. E eu tô terminando o semestre e eu não aguento mais. Eu, quero ficar livre dessa disciplina o mais rápido possível. Porque o semestre inteiro, e olha que nem foi uma avaliação tão pesada, mas o semestre inteiro eu vivia uma pressão enorme, porque é um conteúdo extremamente denso, cansativo, lindo, muito lindo, muito legal. É muito legal, mas assim, era extremamente cansativo você ser obrigado a entender aquilo ali de um ponto de uma coisa extremamente abstrata, complexa, difícil, que requer vários pré-requisitos, mas que você tem que entender de um ponto de vista
muito particular para você fazer uma prova, para você apresentar um seminário, para você entregar uma lista de exercícios, e aquilo ali, ao invés de fazer com que eu encantasse ainda mais pela matéria, fez com que eu começasse a detestar. E eu acho que esse processo, ele, à medida que ele vai acontecendo, a gente precisa começar a refletir sobre ele, justamente porque a gente passa os anos e a gente perde o prazer por estudar, e a gente perde o prazer por descobrir as coisas, não porque as coisas são chatas, mas porque a gente esteve imerso numa obrigação tão grande de ter que produzir aquilo ali, de ter que fazer acontecer, de fazer com que aquilo ali virasse um conteúdo, um produto, algo palpável, que você perdeu de fato a vontade de fazer aquilo ali. E aí eu fico pensando que esse é um processo que, para mim, ele parece muito com um processo de própria alienação do trabalho. A matemática, ela também é um trabalho. O trabalho de pesquisador também é um trabalho. Se você está fazendo um bacharelado, um mestrado, um doutorado, você, pelo menos do meu ponto de vista, deveria ser visto como um trabalhador. E como tal, a gente passa uma grande parte do nosso tempo sobre aquele produto que a gente está fazendo, ou seja, trabalhando. Então, para nós é estudar, é fazer lista de exercícios, trabalho, etc. Mas um dos pilares mais tristes da alienação é que ela faz com que você não se reconheça no produto que você está criando. Ou seja, você está fazendo uma graduação, ou você está fazendo um mestrado, você não reconhece que o trabalho intelectual que você produziu durante o dia inteiro, seja só estudando, ele é algo seu, que foi algo que você produziu. Porque você está sempre tendo que produzir algo em demanda do outro. É a lista que o professor pediu para você fazer, é o seminário que o seu orientador pediu para você dar, é uma prova que o departamento aplicou para você. Ou seja, são sempre demandas externas e nunca demandas internas. O que faz com que a gente passe a maior parte do nosso tempo e, consequentemente, a maior parte da nossa vida se dedicando muito mais a projetos que são dos outros do que os nossos. Porque se a gente passa mais tempo, ou pelo menos uma grande parte do tempo, dedicando a projetos que são nossos e não dos outros, aquilo ali começa a fazer mais sentido. E eu constatei isso. Eu realmente sou muito apaixonado com matemática. Então eu posso facilmente passar meses estudando só matemática. Eu posso passar, sei lá, o tempo todo estudando só matemática. Mas a diferença é que eu posso passar qualquer, sei lá, a maior quantidade de tempo possível estudando matemática quando aquela matemática faz sentido para mim. Quando a matemática não faz sentido para mim, ela é algo externo, é algo que eu estou fazendo só porque me mandaram, eu posso até fazer, mas eu vou fazer, digamos, eu vou fazer a contragosto, eu não vou fazer com vontade, eu vou fazer, mas aquilo ali vai me deixar cansado. Esse vídeo está sendo gravado, por exemplo, inclusive, no final do dia, e ele está sendo gravado no final do dia, sendo que eu passei o dia inteiro estudando, e aí eu acabei de estudar, deitei, descansei um pouco, fui fazer uma atividade física, treinei taekwondo por uns 30 minutos no quintal aqui de casa, voltei, fiquei sentado. Não dava pra fazer, não tinha nada pra fazer. Aí comecei a ouvir uns audiobooks,
porque eu tava cansado demais para assistir alguma coisa, eu não queria ler um livro. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava descansado, eu podia não fazer mais nada durante o dia, e o que eu queria fazer? Estudar matemática. Mas eu não queria estudar matemática porque eu estava sendo obrigado. Eu queria estudar matemática porque eu queria. E eu queria estudar aquilo que eu tinha vontade de estudar. E não aquilo que eu sou obrigado a estudar. E é aí que é a diferença. Quando a gente faz alguma coisa porque a gente quer, porque faz sentido pra gente, as coisas elas mudam de figura. Ninguém precisa te obrigar a fazer aquilo ali. Você faz porque você quer. E com isso eu não tô dizendo pra gente abandonar as nossas obrigações, porque elas existem e a gente precisa fazer elas. Todo mundo tem obrigações. E a gente, sim, a gente tem que, num certo ponto de vista, ter demandas externas também, ter pessoas que peçam pra gente fazer coisas e coisas do tipo, etc. Tudo certo. Mas o que eu comecei a perceber, e talvez o meu maior ato de rebeldia a partir de agora, mesmo que eu tenha consequências com relação a isso, mas eu acho que eu não vou ter, é que eu vou passar mais tempo, ou eu vou dividir mais o meu tempo entre as atividades que eu faço, que são obrigações minhas, e atividades que eu faço porque eu quero, porque fazem sentido para mim. Ou seja, eu passei o dia inteiro estudando só demandas, porque eu tenho que resolver, tenho que apresentar um seminário, então tenho que aprender as coisas do seminário, tem que ser tudo de um dia para o outro, rápido, etc, etc. E eu passei 2 horas no final do dia só lendo um livro sobre curvas algébricas e lendo e entendendo, fazia conexões, fazia pontes, misturava com outra disciplina. E eu garanto para você, eu aprendi muito mais nas 2 horas que eu estava estudando, por livre e espontânea vontade, do que nas outras 6 horas que eu passei estudando durante o dia, martelando a cabeça para poder aprender teorema, para poder entregar para a disciplina. De fato, eu consigo falar para você tranquilamente aqui, sem abrir um texto, o que eu aprendi nesse meio tempo com essas 2 horas, mas eu não consigo te citar um teorema que eu li hoje durante o dia que eu tenho aprendido. Ah, Wendel, você tem TDAH, certo? Ah, beleza, tá. Mas assim, eu tava tomando medicação o tempo todo. Isso não é desculpa, mas pô, tipo assim, quando eu faço a coisa porque eu gosto, porque eu quero, você não precisa me mandar fazer. E é isso é a questão. O quanto que a gente tá despendendo da nossa vida com projetos que são só pros outros e deixando de lado projetos que são pra gente. Quanto que a gente está gastando de tempo só satisfazendo demandas dos outros, porque os outros estão mandando, porque a gente tem que ter performance pro outro, porque o outro está pedindo, porque o mercado manda, porque a academia manda, porque não sei mais quem manda, e a gente não tem tempo para poder abrir um livro e estudar com gosto, com prazer, aquilo que a gente escolheu estudar. Porque, veja, deveria ser um absurdo, deveria ser um crime você, digamos, tipo, você aprender, você estudar para uma coisa, você escolher estudar uma coisa, e aí o que acontece é que você passa a odiar fazer aquilo ali. E realmente, eu adoro geometria algébrica, mas enquanto continuar esse semestre eu vou detestar fazer. Eu vou começar a gostar depois que acabar o semestre, mas enquanto está acontecendo eu não gosto, eu vejo como uma obrigação. E não é só um problema meu, não é só eu que tô sujando a cabeça, sujando o jeito como eu olho as coisas e tô vendo como obrigação. É porque as pessoas fazem com que seja assim. É porque não privilegiam ou não contemplam outros tipos de pensamento na hora de avaliar uma pessoa.
não fazem com que a gente tenha direito de errar as coisas. Porque o erro vai ser penalizado. Mas o erro, ele é algo pedagógico. Então você tem que errar para você aprender. Certo? Então essa pressão que a gente tem, que é existente em cima da nossa produção acadêmica, ela faz com que a gente realmente, sei lá, não faça, a coisa deixa de fazer sentido. Eu lembro que eu tava no segundo período da universidade. Eu já comecei a dar problema nessa época, né? Eu tava no segundo período, e aí eu comecei a falar assim, o meu primeiro período tinha sido ótimo, eu tinha tirado só nota boa. Aí no segundo período de diante, eu falei assim, ai, velho, que saco, tem que produzir tanta coisa, não sei o quê. E aí uma frase que eu vi uma vez e que ficou ressoando pra mim pro resto da minha vida, num muro eu vi pichado assim, a obrigação de produzir aliena a vontade de criar. Algo nesse sentido. A gente não é nenhum herdeiro ou nenhum homem branco na Grécia Antiga que pode simplesmente só filosofar e pensar sobre as coisas na maior calma do mundo, como se nada tivesse acontecendo, só realmente sentar e pensar tranquilamente. Gostaria muito que fosse assim, mas não é. Mas quando a gente deixa também de ter esse processo, ou quando a gente aceita que esse processo seja não parte do nosso dia a dia, mas como sendo só uma coisa muito distante que você faz de vez em quando, nós estamos aceitando que só outras pessoas, que são as pessoas que de fato têm um pouco desse poder, essa possibilidade de ter tempo para poder pensar sobre o que ela está aprendendo, a gente permite com que só essas pessoas consigam de fato ser as pessoas que vão formular a ciência. Porque não se enganem, produção em massa não leva ninguém a nada. Quantidade não quer dizer qualidade. E o mundo, a ciência não se mede pela quantidade, ela se mede pela qualidade. Eu consigo citar vários pesquisadores que têm pouquíssimos artigos, mas os poucos artigos que eles têm são artigos de fato muito bons. Muito bons. Mas em contrapartida tem um monte de gente que, produz a rodo, mas quando vai ver é só um subcaso, uma coisinha que a pessoa só mudou uma vírgula lá, deu um artigo novo e pronto. Eu tô falando que é errado? Não, não é errado não. Mas a gente tá vivendo numa lógica, o capitalismo colocou a gente numa lógica de que produzir ciência de qualidade é isso. É você fazer. E aí você, sabe, tipo assim, você tá produzindo aquilo ali pra quê? Qual que é o sentido daquilo ali? O que aquilo ali de fato impactou na matemática? O que aquilo ali contribuiu para a teoria? Ou será que foi só um estudo de casos, de um caso específico que você, beleza, conseguiu um avanço, mas certo. Aí é isso. Se a gente for medir a produção de uma pessoa só pelo tanto de artigos que ela tem, ou pelas notas que ela tem, tanto faz. Por isso que hoje eu não me deixo balizar por notas. Eu já tô no doutorado. Nota foi importante para chegar até aqui, mas agora que eu tô aqui, eu vejo que sinceramente, velho, não faz o menor sentido. Tanto faz se sua nota é boa, você pode ser muito ruim em matemática e só ter nota boa. Sabe? Então, assim, não me impressiona mais. E aí eu vejo que eu tô errado, no sentido de que eu tô na contramão do que as outras pessoas estão pensando, porque as outras pessoas, em geral, né, não só pessoas, mas instituições, valorizam nota. Mas, gente, pelo amor de Deus, nota não significa nada. Nota não significa nada.
Produção em massa não significa nada. Às vezes aquela pessoa que produziu em massa várias notas boas, mas se você mudar uma vírgula do que ela aprendeu em um certo ponto de vista, ela já não consegue formular mais, porque ela não tem profundidade naquilo ali. Ela só tem visões gerais. Sabe? Então, produção em massa, seja de artigo, seja de notas, seja de qualquer outra coisa, para a ciência é irrelevante. Só que, concluindo, produção em massa é resultado de pressão em massa. Produção de qualidade é resultado de pressão regulada. E ambiente que favoreça a proliferação de ideias, ou seja, você conseguir pensar nas próprias questões, nas próprias teorias, num ambiente livre de pressão. Chega a ser um consenso, né? Um contrassenso falar que a pessoa que descobriu a filosofia estava de boa na cabeça dela, sem pensar, nem sabia que ia descobrir filosofia e descobrir filosofia, sabe? Então, assim, isso, eu tô falando disso, mas é um exagero, mas lógico que qualquer outro ambiente da matemática isso faz sentido. Nem toda descoberta da matemática foi feita com a pessoa trabalhando 24 horas por dia para poder resolver aquilo ali porque alguém estava mandando, não sei o quê. Às vezes a pessoa estava pensando livremente, fez uma associação de ideias, formulou um problema, trabalhou naquele problema por si só, por várias semanas, meses ou anos e chegou no teorema. Sei lá, teorema de Poincaré-Benson, sei lá. Teorema da recorrência de Poincaré. Sabe? Então, produção em massa não leva ninguém a muitos lugares. Então, seja rebelde, pare e comece a também usar do seu tempo, e uma boa parte do seu tempo, para pensar nas suas questões, para estudar a matemática que você quer estudar, que você acha interessante, do jeito que você acha interessante, da forma como você acha interessante, no tempo que você achar que é necessário para aprender aquilo ali, e não porque alguém te mandou. Esse é o papo de hoje. Valeu.